Meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos, amém? Nós vamos continuar, eu vou ter que continuar aquele ensino da faculdade de Deus, que nós aprendemos que esses pequenos animais, né, que existem na natureza, que eles foram criados desde a fundação do mundo. Eles têm mais de 6.000 anos, né? E nós vamos aprender que eles são duas professoras e dois professores. Nos revela a sabedoria e nos chama para o aprendizado e nós estarmos atentos às coisas pequenas da terra. Deus tem muitos mestres para nos ensinar, tá? Ensinar, sala de aula, aprender, saber teorias práticas, né? A formiga, precavido, coelho, prudência, gafanhoto, união. Algumas escritas da palavra do Senhor, umas têm lagartixa e outras têm aranha. E isso significa o quê? Perseverança. Você ter o olhar aonde você pode chegar, não deixar ninguém te desanimar, ninguém te entristecer, dizer que não vai acontecer com você. Se Deus falou que vai acontecer, vai para cima. Porque o apóstolo Paulo fez uma promessa usada pelo Senhor Jesus, que está lá em Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço, que me esquecendo para as coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, que é Jesus, né? Aí vamos lá, vamos ler lá, igual eu tinha falado para os irmãos, para a gente continuar. O 27 e o 28, né? Que diz assim: os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem em bandos e repartem. A aranha se pendura com as suas mãos e nos palácios dos seus reis. Você pode ver, nós não entramos nesse lugar, mas elas entram, né? Se você for observar a história, né, esses animais, eles fizeram muitas coisas maravilhosas, entraram em muitos lugares e eles estão nos ensinando até o dia de hoje, né? Você pode ver que a Bíblia ela nos ensina tanto que Moisés do palácio para o deserto, pode ver que está lá em Êxodo 3, 7. José do cárcere para o palácio, quer dizer, está lá em Gênesis 4:1, Gênesis 41, 14. Então nós temos que ter essa visão. Você vê que Augusto Neto, ele estudou o mosquito da malária. O mosquito da malária ele mata um homem de 80 quilos, de 90 quilos. Então Deus sempre sabe o que tem. Por isso que Deus ele nos livra de tudo isso. O Senhor sempre se faz presente na minha vida e na tua. Por isso que é importante nós examinarmos as Escrituras. Então vamos lá, o estudo sobre o gafanhoto. O estudo sobre o gafanhoto e a aranha revelam dinâmicas ecológicas. A aranha caça gafanhotos, causando estresse que afeta as plantações e os paralelos morais e espirituais. Ambos são citados na Bíblia como exemplo de sabedoria em união, planejamento, potencial, mesmo sendo pequeno, mostrando sua estratégia de sobrevivência. Desde a estratégia com as teias da aranha até a força do grupo capacitado e solto do gafanhoto. Olha que coisa interessante. Os gafanhotos ensinam sobre união e estratégia, pois marcham em bando mesmo sem um rei, mostrando o poder da coletividade para alcançar os seus objetivos. A palavra do Senhor diz o quê? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É fácil? Não. Mas nós podemos manter a nossa união com quem quer união com a gente. Você entendeu? Não adianta você querer ter união com todo mundo que não vai dar, não vai ser possível. Mas as pessoas que se aproximam de você, procura ter sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de acalento, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação, né? Uma palavra que a pessoa vai conseguir os projetos dela. Em Provérbios 16, 3 diz o quê? Confia no Senhor os teus projetos e serão estabelecidos. Acabou. Confia o Senhor, né?
e ele vai te dar o direcionamento corretíssimo. A aranha e a lagartixa, dependendo da escritura da Bíblia, como eu falei, espiritualmente, a aranha simboliza e a lagartixa, criatividade, paciência, destino, transformação, pois tece a sua teia ou anda pelas paredes, representada a construção da sua própria vida e realidade, sendo um sinal de que você é o arquiteto do seu destino. Você é o arquiteto do seu destino. Se você colocar os teus projetos nas mãos do Senhor, o Senhor vai te direcionar e vai correr tudo bem para a tua vida. Pode estar no processo de criar ou reconstruir algo atraindo sorte, prosperidade ou um chamado para desenvolver habilidades, habilidades, criação de destino. A teia é sua vida e a aranha ensina que você tem poder de tecer seu próprio caminho e manifestar os seus objetivos focado na palavra de Deus. Se você ler lá em Salmos 148, do 7 ao 10, você vai ver que a palavra do Senhor diz assim: louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve, vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, todos louvem ao Senhor. Você acha que é só a gente que louva o Senhor? Não, a natureza toda louva ao Senhor. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então você tem que ter essa visão, que Deus ele está sempre nos direcionando para o melhor. Por isso que ele usou esses 4 seres para nos ensinar muito, muito, muito eles nos ensinam. Se você for ver, a ciência diz que o ser humano precisa de 4 coisas para sobreviver. E está na palavra. Olha lá. Oxigênio, comida, água e luz. Essas 4 coisas, se essas 4 coisas você não sobrevive. Não adianta. Ele é o oxigênio para a minha vida e para a tua. Você pode consultar que está lá em Gênesis 2:7. Ele é o alimento, João 3:5. Ele é a água viva, João 4:10. Ele é a luz do mundo, João 8:12. Olha como a palavra do Senhor nos ensina, como elas têm nos ensinado a fazer a vontade do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Amanheça o dia glorificando ao Senhor. Amanheça o dia engrandecendo ao Senhor. Lembra que eu falei para vocês sobre perdão? O perdão não tem amnésia. Lembra de José? José, ele perdoou seus irmãos, mas não convidou para morar com ele no palácio. Deu a eles terra para que eles sustentassem suas próprias famílias do Egito. Inteligência emocional. Você sabe perdoar e ajudar, sem trazer de volta para a sua mesa quem te jogou no poço. Você não pode trazer para a tua mesa o inimigo que te jogou no poço, o que te criticou, o que te julgou, o que falou que você não ia chegar em canto nenhum. Perdoe e segue em frente. Segue rumo ao objetivo que é Jesus. E o Senhor, ele é fiel para cumprir a promessa que ele liberou sobre a tua vida e sobre a minha. Reflita. Vou deixar uns pensamentos aqui para vocês e vocês veem depois. Reflita na natureza de Jesus, demonstrando genuíno amor e entusiasmo. Revista a ideia de que sou melhor aqui, eu sou servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar o sofredor. Isso está em 2 Timóteo 2:24. Não acredite nem reproduza fofoca. Isso está em Tiago 4:11. Não fales mal uns dos outros. Insista em dar aos outros uma segunda chance. Isso está em Tiago 3:17.
mas a sabedoria que vem do alto é a primeiramente cheia de misericórdia. Vai entendendo como que a palavra nos ensina. Redirecione a sua raiva para as mudanças realistas. Lembra da aranha? O entusiasmo que ela nos dá, a perseverança. Redirecione a sua raiva. Como cidade derribada que não tem muros, é o homem que não pode conter o seu espírito. Isso está em Provérbios 25, 28. Mantenha registros preciosos, incluindo recibos de tudo. Isso está em Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o teu gado. Procurar o estado das suas ovelhas é você orar, é você discernir o que elas estão passando, colocá-las na mão do Senhor, e se elas virem te aconselhar, você te aconselhas de acordo com a poderosa palavra do Senhor, na sabedoria que vem do alto. Vocês sabem que eu já falei para vocês. Está lá em Tiago, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Recusa-se a dar ou receber adulação. Né? Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Está em Provérbios 26, 8. Então, nós temos que ter isso. A boca lisonjeia opera ruínas. Está em Provérbios 26, 28. Olha só como a Bíblia nos ensina. Ela nos direciona. Né? Tem pessoas que gostam de ser bajuladas, tem pessoas que não aceitam a verdade. Então, perca tudo, mas não perca a presença do Senhor. Porque o Senhor você nunca vai perder. Peça ao Senhor, Senhor, cria em mim um coração reto e não retires de mim o teu espírito. Está em Salmo 51, 10, e Ele vai te dar um coração sábio. Nunca ceda ao suborno, intimidação ou coação. O ímpio tira o presente do seio para perverter a vereda da justiça. Isso está em quê? Provérbios 17, 23. Direcione seu foco para agradar somente o Espírito Santo. Tenha consciência da presença do Espírito Santo durante todo o dia, enquanto faz os seus deveres fielmente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 13. Amém? Meus irmãos, fique com esse estudo, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que ele levante o seu rosto e te dê a paz sempre, que ele dê ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos e os teus familiares. O próximo eu vou trazer sobre as poderosas mãos de Jesus, as mãos de Jesus que curam, as mãos de Jesus que libertam, as mãos de Jesus que faz a multiplicação. É isso que eu vou trazer para vocês, amém? E eu quero ver se eu consigo fazer na segunda ou na terça-feira, tá bom? Para trazer para vocês aí um alimento para a vossa alma. Nos ajude em oração, esteja orando por nós, por esse canal, esteja orando para Deus nos estar dando força, né, para continuarmos, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e que Deus possa fazer da tua vida uma alegria completa, igual Ele faz para todos os que confiam nele. Amém?